Bom dia, é 5 de novembro de 2022. Aqui está uma carta vinda do irmão Joseph Branham, a partir de Jeffersonville, Indiana. Aqui está o irmão Joseph. Querida Virgem Noiva Palavra, nós estamos aqui, nós chegamos. O tempo está próximo. A casca separou-se da semente. Nós temos estado na presença do Filho amadurecendo. Nós permaneceremos nesta presença até que o nosso pequeno grupo se torne tão maduro para com Cristo que nós nos tornemos pão na mesa dele. Graças sejam dadas a Deus. Esta mensagem vindicou Malaquias 4. Vindicou Lucas 17:30, vindicou Hebreus 13:8, vindicou São João 14:12, vindicou Apocalipse capítulo 10, a abertura dos 7 selos, os mistérios de Deus, a semente da serpente, casamento e divórcio, e todos estes outros mistérios que estiveram ocultos sob os pilares durante todos estes anos. Nós somos virgens para com a palavra. Nós não conseguimos e não iremos tocar em nada mais. Cada mensagem que ouvimos é fresca e nova. É maná novo que acabou de cair do céu. Porém, ele nos advertiu que no fim dos tempos haveriam 2 espíritos que seriam tão semelhantes que enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Sendo assim, nós devemos estar atentos a este espírito, pois ele parecerá ser a própria noiva. Observem, vejam quão semelhante ele se parece. São Mateus 24:24 disse que os 2 espíritos nos últimos dias, o espírito de igreja do povo da igreja e o espírito de noiva do povo da noiva, seriam tão semelhantes que enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Isso é o quão semelhante. Ele disse que o espírito do povo da igreja e o espírito do povo da noiva seriam tão semelhantes um ao outro. Isso significaria que o espírito do povo da igreja teria de dizer que eles creem na mensagem da hora para eles serem tão semelhantes assim. Isso não seria o metodista, o batista, o presbiteriano ou nem mesmo o pentecostal. Eles estão tão longe da palavra que eles até mesmo rejeitam a mensagem. Nenhum deles tem um espírito semelhante ao da noiva. Satanás tentou, e com grande êxito, ser muito enganador. Mesmo desde o início, ele apenas disse, certamente, dizendo a Eva para usar o raciocínio dela e que ela deveria ouvi-lo também, e não somente a palavra. Há apenas uma coisa que lhe foi ordenada a fazer: permanecer com a palavra. Fatos. Se há uma pergunta, tem de haver uma resposta. Foi isso que o profeta nos disse. A resposta deve vir da palavra. A palavra vem somente a um profeta. O profeta é o único intérprete da palavra. Se algum homem ou mulher te der uma resposta, isso tem que ser o que o profeta já disse. Não pode ser a interpretação, a ideia ou a compreensão deles. Eles têm de respaldar isto com a palavra falada pelo profeta vindicado de Deus. Não é a palavra do profeta e algo mais. É apenas o que o profeta disse. Há agora 2 linhas de pensamentos. Número 1. Vocês devem crer em cada palavra nas fitas, pois são as mensagens mais importantes que você deve ouvir.
Número 2. Não há necessidade de crer em cada palavra nas fitas e o ministério agora tem as mensagens mais importantes que você deve ouvir. Há muitas e muitas variações dentro do segundo pensamento. O Espírito Santo dirigirá a mim ou ao meu pastor a nos dizer o que é e o que não é a palavra. Nós precisamos mais do que apenas do que o irmão Brana disse nas fitas. O ministério deve explicar ou esclarecer passo a passo a palavra. Sem o ministério você não pode ser a noiva. Há muitas outras discrepâncias, mas é impossível listar todas elas. Porém, não há variação ou discrepâncias dentro do primeiro pensamento. É apenas crer em cada palavra. Como crentes nesta mensagem do tempo do fim, vocês devem fazer a si mesmo estas perguntas. Número 1. Será que você crê que aquilo que o profeta disse nas fitas é o teu absoluto? Ou você crê que é o Espírito Santo através de você ou do teu pastor? Número 2. Será que você crê que o ministério quíntuplo tem as mensagens mais importantes que a noiva precisa ouvir? Ou é a mensagem nas fitas? Se o teu pastor, pregador, mestre, evangelista ou profeta não te diz que as mensagens mais importantes que você deve ouvir estão nas fitas, ele é falso. E isso é o espírito do qual o profeta nos avisou que viria. Se ele diz que elas são as mensagens mais importantes que você pode ouvir, mas ainda assim eles se recusam a tocar as fitas em sua igreja, há algo errado. Se ele realmente crê que ouvir as fitas é a coisa mais importante que se pode fazer, então ele tocaria as fitas primeiro, depois ele pregaria, caso fosse guiado a fazer isso. Exemplo simples. Se eu te dissesse que beber água pura é a coisa mais importante que você pode fazer pela tua saúde, que só existe uma fonte de água potável pura, certificada e comprovada. Porém, quando você viesse jantar na minha casa e eu não te servisse esta água certificada, eu te dissesse, você pode beber essa água na sua casa, mas na minha você deve beber o que eu te der. Se essa água é a melhor coisa que eu posso te dar para a tua saúde, a qual te dará vida, então a primeira coisa que eu vou te dar quando você entrar na minha casa é essa água potável pura. Será que eu estou errado em dizer toquem as fitas em suas igrejas? Isso é a melhor coisa que vocês podem fazer pelas suas congregações? É assim diz o Senhor? Ou será que eles estão errados quando eles dizem, é errado tocar as fitas na igreja? O irmão Branham nunca diz para tocar as fitas na igreja dele. Nós dizemos às pessoas para elas tocarem as fitas em suas casas, em seus carros o tempo todo, mas na igreja elas devem ouvir a mim. Qual espírito está te conduzindo? Você diz, o que é dito nas fitas é o meu absoluto e a coisa mais importante que eu posso ouvir? Ou será que você diz, as fitas não são suficientes, elas não são o meu absoluto e não são a coisa mais importante de se ouvir, o ministério que é? Agora é o tempo da semente, ou seja, o tempo da noiva. As cascas estão mortas, as cascas estão secas. O tempo da palavra virgem, a qual não foi tocada. Ela é uma virgem, lembrem-se, um tempo da palavra virgem. Venham ouvir o novo maná que acabou de cair do céu, neste domingo, às 12 horas, no horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvimos, a semente não herda com a casca.
de 18 de fevereiro de 1965, irmão Joseph Branham. Isso conclui a carta do irmão Joseph Branham. Até a próxima vez. Que Deus abençoe vocês e Shalom.